Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos à última conversa do segundo dia do Comex Digital Talk. O dia começou com tudo hoje, com Daniel Gobi falando sobre operador econômico autorizado, OEA. Depois tivemos uma conversa sensacional com Nicola Minervini, direto da Itália, onde eu gastei um pouco do meu italiano ali no final para falar sobre como montar seu projeto de exportação. Passamos pela Sinara com DUI, do INPE, LPCO e o papel do despachante nesse mercado que tem mudado tanto e como que vai ficar daqui para frente. O Lucas Sanches com um papo bem direto e bem legal sobre o CCT, como era, como está e como vai ser o CCT na importação. Já fala exportação já funcionando, importação. Demos ali insights maravilhosos que ele trouxe para a gente. E agora, para fechar o dia, apresento a todos vocês o doutor Gabriel Caldiron Rezende. Ou Gabriel, né? Vamos chamá-lo de Gabriel aqui, né, doutor? Especialista em impostos indiretos da Machado Associados. Ele é o advogado que tem trabalhado forte com toda a parte de tributação aduaneira, comércio internacional, e ele que tem todo o conhecimento para trazer para a gente sobre tributos e direitos, legislação desse mercado que a gente tanto queima aqui um pouco dos neurônios para entender. Gabriel, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Hoje um tema super interessante, hein? Vamos falar de capatazia adicional de frete, é isso? Exatamente, Thiago, muito obrigado. Caros espectadores, muito obrigado pela participação. Realmente, hoje eu trago aqui uma discussão um pouco aduaneira, porém tributária, questão da inclusão nas bases de cálculo dos tributos aduaneiros, da capatazia e do adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, ou o AFRMM, ou também adicional de frete. Para facilitar aqui, chamaremos sempre a FRMM como adicional de frete. Então, toda vez que for essa pergunta, todos já sabem que é isso, porque ficar falando a sigla aqui toda hora não vai rolar, né, Gabriel? Exatamente. Bom, antes da gente falar de dois impostos que incidem aí nas importações, quais são todos aqueles impostos e suas bases de cálculo que incidem de um projeto de importação, de um processo de importação? Bom, Thiago, quando a gente fala numa importação de mercadorias aqui no Brasil, temos principalmente o imposto de importação. A base de cálculo dele é o valor aduaneiro, segundo as regras do GATT, do Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que é a base de cálculo é o valor aduaneiro mais o imposto de importação. Então, esse cálculo em cascata. Temos também o PIS e a COFINS importação, incidente sobre o valor aduaneiro, assim como o imposto de importação. Temos o ICMS, que incide sobre o valor da mercadoria constante do documento de importação, ou seja, o valor aduaneiro, acrescido do imposto de importação, do IPI, do PIS e da COFINS e do IOF, se não fosse isento nas importações de mercadoria, assim como quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras. Perfeito, Gabriel. Bom, a Get ela tem um material, quem quiser entrar lá www.get.com.br. A gente tem um material que fala aí quais são os custos e despesas que estão na importação, entre eles todos os tributos. A gente separou direitinho o que é custo, o que é despesa, o que é variável. Tem lá uma informação super legal para todos aqueles que têm vontade de baixar o e-book, de estudar um pouquinho mais. E, cara, desde 2018, né, desde o ano passado, a gente tem uma conversa gigantesca sobre a capatazia, né, sobre a sua inclusão ou não na base de cálculo das importações. Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é capatazia, o que é essa discussão aí que vem se prolongando. Claro, Thiago. Capatazia, ela, na essência, é uma despesa portuária. A Lei dos Portos brasileira, de 2013, e até anterior de 93, já trazia uma definição como uma atividade de trabalhador portuário, que é a movimentação da mercadoria lá dentro das instalações do porto, compreendendo também o recebimento, a conferência da carga, o transporte interno ali, abertura de volumes, aquela conferência ali aduaneira, todas essas atividades relacionadas à movimentação da carga quando ela chega ao porto de destino, aqui no Brasil, numa importação. E a discussão, na verdade, ela decorre justamente de definir se isso é parte ou não do tão famoso valor aduaneiro. Uhum. Porque o que acontece? Quando a gente analisa o acordo de valoração aduaneira do GATT, ele fala que cada país membro, nisso incluído o Brasil, deve definir se vai prever ou não no valor aduaneiro os gastos com carregamento, descarregamento e o manuseio associado ao transporte da mercadoria importada,
até o porto ou local de importação. Então, quando chega aqui. O nosso regulamento aduaneiro, e isso o atual e o anterior de 2002, já previam que os gastos relativos a essa carga, descarga e manuseio até o porto de chegada estão contemplados no valor aduaneiro. O problema acontece que a Receita Federal, ela editou uma instrução normativa, a Instrução Normativa 327 de 2003, para tratar sobre diversos aspectos de valoração aduaneira, e um dos seus pontos colocou que se inclui no valor aduaneiro o cargo com essa descarga da mercadoria do veículo de transporte internacional no território nacional. Ou seja, não até o porto, mas inclusive no porto. Nisso entrou a capatazia. Então a questão realmente fica definir esse até o porto, o que é o até? Se é até a chegada ou inclusive lá no porto. No meu entendimento pessoal, essa instrução normativa ela vai um pouco além do acordo de valoração aduaneira, que é a regra mãe daqui. Porque me parece que ela é muito clara em simplesmente dizer que é até o porto. A capatazia já é uma despesa portuária no porto, é após esse momento da chegada. Então, aí que realmente surge a controvérsia. É, e isso vem se prolongando. A gente espera que esse ano tenha uma definição do STJ finalmente sobre o tema. E na tua opinião, qual que você acha que vai ser a decisão a ser tomada ou qual que você acha que é a decisão correta a ser tomada? Sinceramente, Thiago, na minha humilde opinião, eu acredito que o adequado seria seguir o acordo de valoração aduaneira. Eu entendo que realmente os gastos de capatazia já estão após a chegada no porto, e não até a chegada no porto. O Uhum. STJ já tem alguns precedentes, eles não são vinculantes a todos os contribuintes, mas já são uma certa sinalização, na linha de que realmente a capatazia não estaria nessa base de cálculo, não é parte do valor aduaneiro. Mas agora tem que esperar realmente essa definição. O STJ selecionou 3 casos numa sistemática que eles chamam de recurso repetitivo, seriam os famosos leading cases. Eles Uhum. selecionaram esses 3 casos, eles vão julgar esses 3 casos e a decisão deles servirá de paradigma para todos os demais. Entendido. E essa discussão toda da capatazia, ela se estende ao ICMS ou não? Isso é uma questão bem curiosa, viu, Thiago? Só lembrando, gente, que o ICMS é no imposto estadual. Uhum. Apesar dele ter uma regra nacional baseada na Lei Complementar 87 de 96, cada estado tem sua própria lei de ICMS, cada estado tem sua interpretação quanto à aplicação das leis de ICMS. Então aqui eu vou fazer alguns comentários, sempre levando em conta a legislação de São Paulo e a interpretação do fisco paulista. Então, quanto à questão da capatazia, o fisco paulista sempre entendeu que a capatazia, historicamente, não seria parte da base de cálculo do ICMS, mas isso olhando sob o enfoque de despesas aduaneiras. Que ele entende que uma despesa aduaneira, segundo a legislação do Estado de São Paulo, é aquelas pagas à repartição alfandegária. Capatazia é uma despesa portuária, não paga a repartição alfandegária. Então, sob esse aspecto, ele não estaria na base de cálculo do ICMS na importação, segundo o Estado de São Paulo. Contudo, em 2015, o Estado de São Paulo percebeu que havia discussão se isso é parte do valor aduaneiro ou não, falou, de fato, como despesa aduaneira, ele não é parte da base de cálculo. Mas, se ele tiver dentro do valor aduaneiro, ele então entra na base de cálculo, porque o valor aduaneiro é o ponto de partida da base de cálculo do ICMS. Então, de fato, essa discussão também acaba afetando o ICMS em São Paulo. Meu amigo, eu vou te falar que vou dar dois conselhos aqui. A GET também tem um material sobre incentivos fiscais em todos os estados. Vai lá, entra no site, tem lá tudo que você tem de incentivo fiscal, principalmente Santa Catarina, aí, que é a mais reconhecida. E outro, no dia 18 de setembro, se eu não me engano, o governo ele isentou de ICMS, de imposto, mais de 500 produtos para importação de bens ali, entre eles maquinário de hospitalar e por aí vai. Então dá uma olhadinha, se você não lembra aí que em setembro teve essa isenção do governo, que é para dar uma guinada nas importações, checa, saiu aí em diversas mídias, foi bem interessante lá no momento. E falando aqui, beleza, temos a discussão sobre ICMS, temos a discussão sobre a capatazia e o tal do adicional de frete. Né? O que é esse adicional de frete para a gente começar? Depois eu pergunto das discussões sobre ele. Claro, Thiago. O adicional de frete, ao contrário do que muitas pessoas acham, na verdade não é uma taxa.
Essa definição de ser uma taxa é muito importante, porque o que temos? A taxa, em Uhum. termos técnicos, é um preço para custear um serviço público. Já o adicional de frete ele é um pouco diferente. Nisso, o Supremo Tribunal Federal ele analisou o adicional de frete lá atrás, concluiu que ele é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Para simplificar, uma contribuição, que é um tributo cobrado pelo governo para arrecadar fundos para investir numa determinada atividade deficitária, que no caso, a Marinha Mercante Brasileira. Essa diferenciação ela faz toda a diferença na hora que eu vou Uhum. discutir a inclusão ou não na base de cálculo do ICMS, especialmente considerando o estado de São Paulo. Por quê? Como eu falei lá atrás, o ICMS tem uma linha mestra. A Constituição ela fala, bom, o ICMS ele é um imposto estadual, todos os estados vão ter suas regras de ICMS, então precisamos ter uma linha de uniformização. E para isso ela determina que uma lei complementar, que é uma lei nacional, deve dispor diversos aspectos do ICMS, dentre eles a base de cálculo. E nisso, a Lei Complementar Uhum. 37 de 96 inicialmente falava que a base de cálculo do ICMS era o valor da mercadoria, acrescido do imposto de importação, do IPI e quaisquer despesas aduaneiras. Ponto. Posteriormente, já em 2002, veio a Lei Complementar 114, alterando 87, para incluir, além das despesas aduaneiras, quaisquer outros impostos, taxas, contribuições. E nisso, a lei de São Paulo, a lei que dispõe sobre o ICMS aqui no estado de São Paulo, originalmente uma redação igual à Lei Complementar 87 na sua redação original. Então apenas falava de despesas aduaneiras. O problema foi, em 2001, São Paulo alterou sua legislação para incluir as taxas e outras contribuições na base de cálculo do ICMS da importação. Ou seja, antes de ter uma lei complementar prevendo, São Paulo passou a prever a inclusão de contribuições, e nisso, o adicional de frete. Já tá fácil importar, né? Daí só vão colocando mais coisa. E eu tenho visto alguns diálogos e algumas opiniões sobre a legalidade do adicional de frete, se é correto ou não. Não vamos entrar no tema, mas tem bastante conteúdo que vocês podem achar na internet, achar em alguns blogs especialistas de comércio exterior, falando da incidência desse adicional de frete, se ele deveria ou não ser cobrado e para que ele deve ser destinado. Mas teve a mudança da lei, teve em 1996 com a Lei 87, como você disse, teve em 2002 com a Lei 114, com o complemento, como você disse. E qual que é o reflexo disso tudo para o importador? A gente fala assim, poxa, teve a discussão da captasia, teve a discussão do adicional de frete, adicionaram ele como uma contribuição e não mais como uma tributação sobre aquilo, como ele virou despesa, né? Uma porcentagem sobre. Me fala, na tua opinião, o que isso contribui para o importador? Qual que é o reflexo disso tudo para o importador que está nos ouvindo agora? Bom, o reflexo disso, Thiago, acaba sendo se temos ou não a possibilidade jurídica, legal, do Estado de São Paulo ir lá e exigir que eu inclua esse adicional de frete na base de cálculo do ICMS exportação. O que Uhum. acontece? Isso pode majorar ou não uma despesa que eu vou ter que pagar na hora do desembaraço aduaneiro, a despesa do ICMS. Então, justamente aqui que surge toda essa controvérsia. Por quê? Na visão do Estado de São Paulo, a partir do momento que a Lei Complementar 87 foi alterada em 2002, passou-se a resolver o seu problema. Tem uma previsão de lei complementar, sempre tive uma previsão em lei, então eu posso exigir o adicional de frete na base de cálculo do ICMS na importação. Na minha opinião, esse entendimento ele estaria equivocado. Por quê? Como eu disse, eu preciso ter uma lei complementar falando que é a base de cálculo do ICMS. Tínhamos 87 falando. Veio o Estado de São Paulo e ampliou, foi além disso. Por mais que depois a linha mestra tenha sido alterada, em tese São Paulo estaria de acordo, fato é, quando São Paulo editou sua lei, ela editou de forma irregular. E o que nasce irregular é irregular para sempre, tendo que não existe aquele fenômeno numa regularização posterior. E isso Uhum. até já foi algo que o Supremo Tribunal Federal analisou lá atrás, na importação de mercadorias por não contribuintes, por exemplo, pessoas físicas. Inicialmente, a Constituição não tinha nenhuma previsão para isso, então o Supremo entendeu que seria inconstitucional exigir o ICMS nas importações,
Em 2001, houve uma emenda constitucional passando a prever essa regra. A Lei Complementar 87 também foi alterada para prever essa importação de pessoas físicas não contribuintes, mas o Supremo falou: bom, tudo bem, de fato, a legislação se regularizou, mas a cobrança do ICMS depende de uma existência de lei complementar e uma lei local posterior a essa lei complementar nova. Ou seja, não poderia aproveitar aquela lei lá de trás e falar: bom, está regularizado. A lei tem que vir posterior, com base na nova lei complementar. Uhum. O papo reto agora para o importador que está lá com um grave problema de fluxo de caixa. O que ele faz? Ele simplesmente ignora? O que você indica para ele? Claro, assim, Thiago, como eu disse, a gente tem uma questão de normas aqui. Uhum. Por exemplo, a Receita Federal tem sua instrução normativa, que, na minha opinião, novamente, ela vai além do acordo de valoração aduaneira e do próprio regulamento aduaneiro, que seria ilegal, mas é Uhum. uma norma que vincula os fiscais da aduana. E o Estado de São Paulo tem sua própria lei exigindo a inclusão do adicional de frete. Então, o fiscal do ICMS ele é obrigado a seguir essa lei. Então, se o contribuinte, o importador, resolver simplesmente deixar de pagar, ele vai sofrer sanções. O Uhum. fisco federal vai exigir diferença de imposto, o fisco estadual vai exigir diferença de imposto. Então, para evitar qualquer cobrança, infelizmente, é necessário judicializar a questão, é preciso propor uma ação. Bom, então você, importador que está nos ouvindo, mesmo que você não concorde com tais, inclua no teu projeto, inclua nos teus custos e despesas, inclua na tua nota fiscal direitinho o pagamento desse imposto. Na GET você tem lá no nosso módulo de nota fiscal de importação, você já determina o valor que foi para adicional de frete, para capatazia. Você já calcula isso nos seus custos e despesas da importação para deixar claro o qual é o custo final da tua mercadoria e é importante não deixar de incluí-lo. E cara, e os tribunais? Qual é a posição que os tribunais têm em relação a esse tema? Eles têm algum futuro que eles pretendem fazer algum tipo de alteração, uma opinião clara sobre isso? Como que você vê? Bom, Thiago, como eu tinha mencionado inicialmente, para a questão da capatazia, hoje está na mão do STJ. O STJ tem os seus 3 leading cases a serem julgados. Se não me engano, em maio agora de 2019 foi feita essa escolha desses leading cases. Temos que aguardar agora o julgamento. Uma vez definido isso pelo STJ, vai ter uma posição oficial e vinculante para os outros tribunais. Então, em caso de qualquer outra discussão, já tenho uma manifestação favorável, eu consigo ter excelente chance de Uhum. êxito. Quanto ao adicional de frete, agora a discussão um pouquinho mais preliminar. Ainda estamos na esfera do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De fato, há diversas decisões favoráveis aos importadores, afastando essas cobranças, mas apesar disso, essas decisões ainda podem ser debatidas lá no STJ e, eventualmente, até com alguns fundamentos, pode ser que Uhum. chegue no Supremo Tribunal Federal, não é uma garantia, mas seja como for, tem um pouco mais de chão pela frente, apesar dos bons fundamentos. O chão que você fala, o quê? Você acha que vai mais um ano, 2 anos, ou não? Ainda em 2019 aqui, nesse um mês e meio aí, um mês, quase 2 meses que faltam ainda, tem alguma definição? Ah, Thiago, acredito muito difícil ter uma definição em breve. Para Uhum. capatazia, como eu disse, como tem os leading cases, a tendência é que se resolva um pouco mais rápido. Ainda não há uma previsão de quando isso vai ser julgado. Agora, para a questão do adicional de frete, realmente podemos esperar uns bons anos até ver como Uhum. isso vai se encaminhar. Tá. Como a gente sabe, né, não vai acontecer tão cedo, mas e os importadores, Gabriel, que pagaram esses tributos aduaneiros com a captasia na base de cálculos do ICMS, com a adicional de frete na base de cálculo do ICMS? Como que eles recuperam esse valor? É possível, primeiro, é possível recuperar esse valor? E segundo, se sim, como que eles vão recuperar? Bom, Thiago, em princípio, sim, é possível recuperar. Agora, algumas ponderações, isso vai depender um pouquinho do caso a caso de cada importador, tem que ser feitas. Por exemplo, grande parte desses tributos incidentes na importação, o IPI, PIS, COFINS, ICMS, eles são sujeitos àquilo que se chama a não cumulatividade. Então, uma vez que eles são pagos ali no desembaraço aduaneiro, o importador pega aquele valor pago
apropria na forma de crédito para abater dos seus tributos devido nas suas operações subsequentes, por exemplo, uma revenda. Então, Uhum. nesses casos que o contribuinte consegue recuperar o crédito, ele não vai conseguir pedir o pagamento de volta. Por quê? Se numa ponta ele pagou mais, na outra ponta ele também se creditou mais. Então, ele já Uhum. teria recuperado esse valor maior. Evidente que isso não afasta a discussão para o futuro, para ele evitar de incluir esses valores ali na frente. Mas, novamente, tem que se avaliar a circunstância. Se a empresa estiver importando um bem para o seu ativo, por exemplo, não vai ter um crédito de IPI. Então já Uhum. teria essa possibilidade de recuperação. O PIS e COFINS, se o importador estiver sujeito ao regime cumulativo, que não tem direito a créditos, também tem a possibilidade de recuperação. E, em qualquer caso, o imposto de importação ele não é recuperável, não gera créditos. Então, isso sim é possível já recuperar. Mas, é claro, isso depende de situação de cada empresa. Agora, as formas de recuperação, elas podem ser um pouquinho as mais diversas. Eu posso tentar administrativamente com pedidos perante a Receita Federal para os federais ou perante o Estado para o estadual. Só que como cada um desses membros já tem o seu posicionamento contrário às teses, acredito que a chance de êxito administrativo nesse momento seja próxima a zero. O Bem que difícil. temos, é claro, sempre a chance de, quando entrar com minha ação judicial, eu pedir, além de parar de pagar para o futuro, recuperar o que eu paguei a mais nos últimos 5 anos. Uhum. Isso aí. E nesses 5 anos finais, né? Era esse inclusive um comentário que eu queria fazer. Eu acho que para o futuro fica muito difícil. Você falou assim, beleza, então agora eu vou trazer todo o ICMS que eu pagar daqui para frente vocês abatem. Eu acho que vai ser muito mais complicado. Acho que a base de cálculo de 5 anos é perfeito para que eles tenham alguma chance, né? Tendo um advogado aí bom aí, né? Conhece algum? Posso recomendar. Né, tendo uma empresa especialista, né, como o Gabriel aqui, que sabe do que fala e sabe como trabalhar no meio, e a importância da documentação de 5 anos para o fisco. Pessoal, precisa ter toda a base de cálculo de tributos pagos nos últimos 5 anos. Tem que guardar todo o documento fiscal, principalmente as notas. Hoje aí, diversos softwares fazem isso, obviamente Cagete também, tem que guardar. Emitiu tua nota de entrada, tua nota de revenda, tua nota de saída, tua nota de remessa, independente, tem que guardar por 5 anos, para que você tenha comprovação legal para o fisco que que todos os impostos incidentes da importação foram pagos e que caso você queira tentar alguma recuperação judicial sobre esses adicional, ou sobre adicional de frete, capatazia ou qualquer um outro, você tenha argumentação legal. Então é importante que todos saibam, e repito, tem que guardar por 5 anos. O fisco pede e obriga, né, Gabriel? Vamos ser honestos, né? Exatamente. Você já teve algum caso que alguém queria tentar uma recuperação judicial e não tinha documentação de 5 anos? Ou algum caso de sucesso na recuperação disso? Já tive em outras matérias e, de fato, quando ganhamos a ação, era uma importação Uhum. de um não contribuinte, quando não havia autorização constitucional, ele ganhou a ação. Quando foi exigir os valores, a primeira coisa que a Fazenda se opôs foi: comprove então esses valores. E Uhum. ele teve que pegar uma série de documentos já muito antigos, a gente está falando de operações antes dos anos 2000, e a empresa tinha tudo em ordem, conseguiu levantar todos os valores Legal. justamente por ter a documentação guardada. Então, é muito importante ter toda essa documentação em ordem, não só para as fiscalizações, afinal é Uhum. obrigatório manter documentos, mas uma vez que eu entrar com uma ação, que eu começar um processo, tem que guardar esses documentos até o final do processo. Nunca sabe quando isso pode ser necessário, então guarde eles. Isso aí. E, Gabriel, alguma consideração que você queira aqui para os nossos amigos que estão assistindo o Comex Digital Talk? Alguma consideração final sobre o tema que a gente discutiu hoje, sobre a capatazia, sobre o adicional de frete, sobre como eles entram na base de cálculo do ICMS e se devem ou não entrar? Qual que é a sua consideração final, meu amigo? Bom, Thiago, acredito que a questão, como vocês puderam ver, é bem polêmica. Temos discussões para os dois lados, a favor dos importadores quanto a favor das autoridades fiscais. Agora, o que eu realmente recomendo é que cada importador avalie suas operações, avalie os valores envolvidos. Afinal, uma redução na base de cálculo dos impostos é uma redução de uma despesa que se tem logo no momento do desembaraço.
pode dar um ganho de fluxo de caixa para o importador, e hoje em dia isso é muito importante. Então avaliem suas operações, avaliem se compensa. Às vezes é uma briga que vale a pena, principalmente a questão da capatazia, que temos agora o leading case já selecionado para julgamento. Então, com uma definição disso, entrando, vamos dizer, que uma ação hoje, você já garante a possível recuperação dos últimos 5 anos. Então, pensem com carinho nisso. Pode ser Uhum. algo bom para os importadores. Afinal, ninguém está disposto a jogar dinheiro fora. Né? E quem ganha com isso é até o consumidor final, porque o importador vai ganhar competitividade, ele vai ganhar com um preço menor do custo do produto importado, da mercadoria importada, vai conseguir fazer uma revenda com menor custo, tendo lucro, e vai chegar no consumidor final com menor preço. Todo mundo sai ganhando quando a gente tenta achar uma solução adequada para o ganho de competitividade, e aqui no caso o fluxo de caixa também. Gabriel, acho que amanhã a gente tem mais um papo interessante e um pouco polêmico. Amanhã a gente vai falar sobre interposição fraudulenta de terceiros, ou uma empresa importar para quem não tem radar, ou uma empresa importar para outra, onde que está a legalidade disso, o que pode, o que não pode. Acho que vai ser um papo bom amanhã que a gente tem. Dá uma pitadinha para o pessoal aí, para eles acompanharem a gente amanhã. Bom, gente, amanhã o tema realmente é bem polêmico, é algo que gera muita dúvida dos importadores. Afinal, temos autoridades aduaneiras em posição muito rigorosa nessa questão das importações, envolvendo trading companies. Então, sempre gera uma dúvida de quando a minha operação está regular, quando há alguma irregularidade, quais são os riscos que eu estou sujeito. Então, vale a pena conferir amanhã, gente. Então, obrigado por estar conosco aqui mais um dia, nesse segundo dia. E vamos que ainda tem até sexta-feira. Vem com a gente.